Legal declara aberta a presente sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do dia 22 de nove de 2021. Inicio desejando um bom dia a todos os conselheiros, senhora conselheira, digna representante do Ministério Público, Procuradora-Geral, aos senhores servidores do Tribunal de Contas, aos senhores advogados, senhores gestores e os cidadãos pernambucanos que nos escutam e nos veem através da TV DCE na manhã de hoje. Eu inicio abrindo Sanchas para que os senhores conselheiros, senhora conselheira, digna representante do Ministério Público, tragam questões de exórdio e de vista, de evolução de processo. Presidente, eu gostaria de inicialmente saudar a todos e aproveitar a oportunidade para efetuar a devolução ao conselheiro Ranilson Ramos de dois processos de relatoria de Sua Excelência que havia pedido vistos em sessão passada. São os recursos ordinários da Assembleia Legislativa de Pernambuco, 171.00.077, dígito 8, RO 001, esse acompanhado do parecer MPCO número 593 de 2021, e também o recurso ordinário 171.00.077, dígito 8, RO 002, esse sem manifestação. Ao conselheiro que, infelizmente, foi extrapolado o prazo regimental de 3 sessões para julgamento dos feitos sem nova inclusão em pauta, em razão da confecção do parecer que mencionei. Obrigada, senhor presidente. Com a devolução, então, da insígnia Procuradora-Geral ao conselheiro relator, doutor Ranilson Ramos, dos processos da Assembleia. Senhor presidente. Doutor Valdecir Pascoal. Senhor presidente, apenas para informar ao nobre advogado doutor Antiógenes que um processo da minha relatoria, acho que é da Secretaria de Educação, que estava pautado hoje, é um recurso ordinário, que tem a ver com o FUNAP, ele foi pautado por engano no Pleno, a rigor, a competência de recurso ordinário em processos de decisão monocrática de aposentadoria é a Câmara, embora esse Pleno já tenha se deparado com as questões, inclusive no dia de hoje serão enfrentadas, mas regimentalmente é a Câmara, então, por cautela, estou retirando de pauta e repautarei na primeira Câmara oportunamente, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a compreensão de todos e antecipar pedido de vista dos processos 17.28751, dígito 0, pelo Carlos Pimentel. O doutor Carlos Pimentel. Minutos, deixa eu só localizar, conselheiro. 17.28.75110. Seria 7 de preferência. Exatamente. Pedido de vista, então, do conselheiro Ranilson Ramos. Processo, segundo processo, 18.100. 113, dígito 5, do conselheiro Luiz Arcoverde Filho. Conselheiro Correntes. Exato. E o processo 19.100.2422, do conselheiro Carlos Neves. Senhor presidente. É o processo. Um minuto só, conselheiro Carlos Porto. É o de Prefeitura de Betânia, no caso. Não. 19.100.242, dígito 2, Prefeitura de Palmares, do conselheiro Carlos Neves. Com a palavra, conselheiro Carlos Porto. Obrigado. Senhor presidente, eu também aproveito para comunicar que estou retirando de pauta 2 processos da minha relatoria do município de Bodocó. Doutor Carlos Porto. E antecipadamente comunicar que, por motivo de foro íntimo, não irei participar da votação de um processo cujo relator é o conselheiro Carlos Pimentel, do município de Canhotinho. Perfeito, conselheiro. Vencidas as questões preliminares, eu passo, então,
Senhor presidente. Conselheiro Carlos Gustavo Neves. Eu queria anunciar um pedido de vista, antecipando ao conselheiro Marcos Flávio. São 3 processos de relatoria do mesmo, são vinculados. 3 ROs, processo 16.100.390, dígito 4, o RO 001, o 002 e o 003 do consórcio público dos municípios da Mata Sul Pernambucana. Os 3 processos. Então, conselheiro Marcos Flávio, remanesce apenas um processo, né, conselheiro? Ou não? Aliás, nenhum, né? Vossa Excelência fica sem... Não, foi pedido os 3, não, conselheiro? Foram pedidos os 3. Perfeito. Ok. Então, eu passo a pauta do dia de hoje. Eu queria chamar a atenção do doutor Diógenes, que representa aqui, através da PGE, a Fundação e Aposentadoria de Pensões do Estado de Pernambuco, a FUNAP, para a forma como vamos encaminhar os trabalhos. Vou começar com a relatoria do conselheiro Luiz Azevedo Cavalcante. São 2 processos em que Vossa Excelência irá. Na sequência, eu vou chamando os processos congêneres, todos pedidos de decisão, e relatorias. Queria expressar minha satisfação entre nós e renovar minhas estimas à Vossa Excelência pelo servidor público e causídico que Vossa Excelência é. Passo, então, a apregoar os processos que, na realidade, se constituem na segunda e quarta preferências da sessão de hoje. Da relatoria do conselheiro Luiz Azevedo Cavalcante Filho, processos congêneres, 2 pedidos de decisão do FUNAP, ou da FUNAP, representados aqui pela PGE através do insigne procurador, doutor Diógenes. Doutor Luiz Azevedo, a palavra é sua. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora-geral, doutora Germana, senhores advogados aqui presentes, servidores e aqueles que nos assistem na TV TCE, os 2 processos de pedido de rescisão são os processos 21.56.635, dígito 5, e 21.57.082, dígito 6. Ambos são pedidos de rescisão interpostos pela FUNAP, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, representada nesta oportunidade pelo doutor Diógenes, em face de decisões monocráticas que julgaram ilegais portarias de concessão de pensão por morte em favor de, no primeiro caso, Maria Pereira da Silva e, no segundo caso, de Jadson Cunha e Silva. É uma matéria que já foi tratada nas câmaras, salvo engano, não tem ainda uma decisão do Pleno, porque foram 2 recursos ordinários já julgados em ambas as câmaras, um da relatoria do conselheiro Valdeci Pascoal, na primeira Câmara, e um na relatoria da conselheira Alda Magalhães, na segunda Câmara, se não estiver enganado, se há outro. O Pleno está sendo trazido pela primeira vez porque se trata de um pedido de rescisão, uma vez ultrapassados os prazos de recurso ordinário. E o motivo da ilegalidade, do julgamento pela ilegalidade inicial, foi a vigência da portaria. De acordo com a lei complementar que trata da FUNAP, dos processos de aposentadoria e pensão, a vigência da portaria, no caso de óbito do servidor, pensão por morte por óbito, se dá a data seguinte ao óbito, no caso do requerimento ser interposto no prazo de 30 dias, ou a partir do requerimento, quando o prazo é superior a 30 dias. E a FUNAP, durante o período da pandemia, baixou algumas portarias, suspendendo esses prazos, e tomou por base a legislação 11.781, que é a que regulamenta os processos administrativos e que prevê a possibilidade de suspensão de prazos por motivo de força maior. E foram estes os pedidos de rescisão, a decisão inicial tomada. O procurador doutor Diógenes traz ainda mais um dado, que seria a Lei Complementar Estadual número 425/2020, que trata justamente da pandemia da Covid e que, no seu artigo 17, também traz a previsão da suspensão de todos os prazos, justamente por conta da pandemia. Então, os encaminhamentos que fiz foi pelos conhecimentos do pedido de rescisão e lastreado nos 2 precedentes, em grau de recurso ordinário das câmaras, bem como na Lei Complementar 425/20 e as portarias da FUNAP, para que se dê provimento a esse pedido de rescisão, procedência desse pedido de rescisão, passando a julgar legais ambas as portarias de concessão de pensão em análise.
Este o relatório, já fiz o encaminhamento adiantando a proposta, senhor presidente. É uma proposta de deliberação, no caso, são duas. Então, feito o relatório do doutor Luiz Acurveito, passa a palavra, então, ao insigne doutor Antiógenes. Senhor presidente, doutor Disseu Rodolfo, agradeço as palavras sempre gentis e zelosas com que conduz este grande Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Demais senhores conselheiros, representantes do Ministério Público, demais advogadas, advogados, servidores. Como o senhor relator já indicou, a FUNAP contém contra si uma determinação de invalidação de ato tido por ilegal. Essa portaria de concessão de benefício previdenciário, a decisão que está se buscando a rescisão enuncia suposta violação ao artigo 49 da Lei Complementar 28, quando da edição por parte da FUNAP de portaria de concessão de benefício que concedeu pensão por morte, com efeitos financeiros a partir da data do óbito, muito embora o requerimento tenha sido formalizado após os 30 dias da morte do servidor. O artigo 49 é aquele que diz: a pensão por morte será devida aos dependentes a contar do dia seguinte ao óbito, quando requerida até 30 dias depois deste. Quando requerida até 30 dias depois desse. De fato, o que se vê é que, além da legislação estadual que possibilita a suspensão desse prazo pela presidente da FUNAP, ainda temos a Lei Complementar 425, que é aquela lei complementar editada por conta da pandemia, que em seu artigo 17 diz que ficam suspensos prazos destinados à prática de atos relativos aos processos administrativos estaduais, como impugnações, defesas e recursos, bem como a contagem dos respectivos prazos prescricionais na forma definida em decreto. Aí vem o decreto 48.866, de 27 de março, e deixam claro que a suspensão ex lege só ocorrerá em relação aos processos para apresentação de impugnação, defesas e recursos, bem como quanto aos correlatos prazos prescricionais. O decreto, por sua vez, vai além e prevê que a tramitação de processos administrativos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual poderá ser disciplinada por portaria ou ato normativo equivalente do respectivo secretário de Estado ou dirigente máximo de entidade. O que ocorreu na espécie, já que, atento à evolução da situação sanitária, aquele gestor avaliou a necessidade de suspensão e prorrogação dos mencionados prazos para que não fosse necessário editar novos decretos ou leis complementares apenas com essa finalidade. Sendo assim, a presidência da FUNAP, encontrando-se autorizada pelo artigo 2º do decreto 48.866 de 2020 e pelo artigo 17 da Lei Complementar 425, também de 2020, editou essas portarias que suspenderam em caráter excepcional e em razão de evento de força maior a contagem do prazo previsto no artigo 49 da Lei Complementar 28 de 2020, não havendo qualquer ilegalidade nesse particular, o que, infelizmente, não foi levado em conta pela decisão que ora se pretende rescindir. A FUNAP coacionou as portarias de suspensão do prazo, né? A decisão que se busca rescindir se firma na equivocada premissa de que as portarias da FUNAP não teriam força normativa bastante para suspender o prazo para o requerimento previsto no artigo 49 da Lei Complementar 28 e não levou em consideração a legislação excepcional editada em resposta à pandemia do novo coronavírus e que concedeu suporte legal para as referidas portarias de suspensão de prazo. Portanto, as suspensões de prazo promovidas pelas portarias da FUNAP guardam harmonia com a Lei Complementar 425 de 2020 e com seu decreto regulamentador. E ainda, como enunciado pelo senhor relator,
A Lei Estadual 11.781, de 2000, permite que, diante de motivo de força maior comprovado, os prazos processuais sejam suspendidos. É uma leitura contrário ao senso, porque o artigo diz, artigo 67, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Ou seja, quando comprovado o motivo de força maior, os prazos podem ser suspensos. Então, Excelência, foram dezenas, no mínimo, de portarias que foram julgadas ilegais, monocraticamente, por esse motivo, né, a partir de quando os efeitos da portaria de concessão de benefício previdenciário começam, e todos aqueles, além de toda a questão jurídica, que todos aqueles que se fiaram nessas portarias, os dependentes ou seus representantes, o fizeram de boa fé, né? E o intuito da FUNAP em fazer essa suspensão foi evitar a ida das pessoas, naquele momento mais danoso da pandemia, às repartições públicas para fazer esse requerimento, ou mesmo criar a sensação, pelo menos nesse aspecto, de segurança jurídica em relação à suspensão do prazo, permitindo que, em momento em que a pandemia permitisse, fosse feito o requerimento para a concessão do benefício previdenciário. E, com a suspensão do prazo, o efeito retroagiu lá à data do óbito. Então, essa é a questão. A FUNAP vem trazer esse assunto ao conhecimento desse pleno através do presente pedido de rescisão, apontando essa legislação, apontando, inclusive, e pedindo a ponderação em relação à própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Considerando a boa-fé de todos aqueles que requereram os benefícios previdenciários na vigência das portarias de suspensão da presidente da FUNAP, que teve amparo legal, tanto da Lei 425, como no seu decreto regular, no seu decreto regulamentar, e também no artigo 67 da Lei 11.781. Então, é com esses fundamentos que a FUNAP vem pedir a rescisão do julgado e que se forme precedente. Há também mais 2 pedidos de rescisão com o mesmo tema da relatoria da nobre conselheira substituta doutora Alda Magalhães, que se estenda o julgamento a esses outros processos. Assim, a gente pede requerimento e me coloco aqui à disposição para eventual esclarecimento de fato. Obrigado a todos e todas. Agradeço ao conspícuo procurador do Estado por sua contribuição para o debate e passo a palavra incontinente ao doutor Luiz Arcoverde Cavalcante Filho. Senhor presidente, eu já havia adiantado, a proposta de deliberação é pelo conhecimento dos pedidos de rescisão e pela procedência de ambos para que as portarias de concessão de pensão por morte de ambos os processos sejam julgadas legais com as vigências da portaria de acordo com a data seguinte ao óbito, que é como nelas constam, e esta é a proposta que faço. A proposta de voto do doutor Luiz Arcoverde, submeta ao pleno, todos silentes. Olha só, presidente, só uma observação, que essa matéria já foi discutida na Câmara, e eu tive a oportunidade de levar um voto na época, inclusive no sentido contrário da estrita legalidade, né, da defesa de que os prazos seriam decadenciais, mas fui convencido pelos pares, e a partir de então já refluímos essa interpretação, e nesse caso, acolhendo a proposta de voto do conselheiro Luiz Arcoverde, seria agora no pleno consolidada a interpretação, que também espraia daqui para o pleno para todas as câmaras, né, para todos nós, confortando aí, uniformizando a jurisprudência e dando segurança jurídica aos interessados. Então, só para registrar essa importância do tema via o pleno e acompanhar o conselheiro. Muito obrigado, doutor Carlos Neves. É sempre bom ver a Procuradoria-Geral do Estado prestigiando o pleno, discutindo as questões pela via processual na nossa casa. Eu quero ressaltar essa importância institucional desse relacionamento e da reverência que a PGE vem demonstrando com relação às deliberações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E passo de imediato a conselheira...
É apenas para lembrar as resoluções, se o senhor vai submeter ao conselho. Me foi lembrado agora, eu realmente esqueci. No decorrer da sessão, eu coloco para votação de resoluções. Muito obrigado, Luciano. Passa, então, em continente a relatoria doutoral da Magalhães, processos congêneres aos 2 julgados, ambos pedidos de decisão da mesma FUNAP e com a representação do mesmo procurador do Estado. Com a palavra, doutoral da Magalhães. Senhores, bom dia. Sem mais delongas, trago processo 215-70-796, pedido de rescisão, 2155-286, distrito 1, também pedido de rescisão. Um da Secretaria da Fazenda, um relativo à Secretaria da Fazenda, outro relativo à Secretaria de Saúde. Nada mais a acrescer. Então, o meu encaminhamento é na mesma linha do julgado anteriormente, pelo conhecimento e provimento. Com o voto da insigne conselheira doutora Aula Magalhães, seguindo o precedente, a proposta de voto aprovada à unanimidade pelos senhores conselheiros. Mais uma vez, agradecendo a participação do Dr. Diógenes. Eu, então, queria pedir escusas aos senhores conselheiros, senhora conselheira, digna representante do Ministério Público, eu não submeti as 4 resoluções que havíamos discutido na reunião administrativa da segunda. O faço agora, antes da sequência aos julgamentos do dia de hoje. A primeira resolução disciplina a definição de competências e relatorias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Elas têm uma relação temática, de uma certa forma, porque vão desaguar do nosso PAF para o ano de 2021, com relação às contas de 2020. Segunda resolução, disciplina a apresentação das prestações de contas anuais, estabelece diretrizes para a seleção e formalização dos processos de prestação de contas. A nossa resolução de matriz de risco. Terceira resolução, dispõe sobre fiscalização por meio de acompanhamento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, estabelecendo os procedimentos internos como uma via consentânea para os processos ou as auditorias de acompanhamento. E, por fim, a última resolução que divulga as unidades jurisdicionadas selecionadas mediante critérios de materialidade, relevância e risco para o exercício 2020, que estão já aqui no Tribunal de Contas, é o PAF, ou seja, é parte do nosso PAF e respeita ao plano de auditoria do Tribunal para o ano. E todos silentes, aprovado, então, conforme colocado nessa sessão, as 4 resoluções trazidas à colação. Na sequência, eu passo, então, a sexta, acredito que seja a sexta preferência. Processo da relatoria de doutora, da conselheira Alda Magalhães, Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte, pedido de rescisão. Vossa Excelência tem a palavra, doutora. Trago o processo 181-00869, visto 5, pedido de decisão proposto pelo senhor Ivanildo Mestre Bezerra, ex-prefeito do município de Taquaritinga do Norte, para vindicar a reforma do parecer prévio exarado pela segunda Câmara deste tribunal, que recomendou a rejeição de suas contas relativas de governo relativas ao exercício 2017. Esse pedido de decisão, ele mereceu o parecer, consta nos autos, parecer do novo procurador Gustavo Massa, e pelo não conhecimento. Inicialmente, o interessado interpôs um pedido de rescisão, a vice-presidência denegou, depois o interessado interpôs novo pedido de rescisão, e aí a vice-presidência, num primeiro momento, ouvindo, ou melhor dizendo, foi nesse segundo momento, nesse segundo pedido de rescisão, que a vice-presidência solicitou o parecer do Ministério Público, e aí que é o que integra os autos, que é pelo não conhecimento. Havendo, no entanto, uma nota da assessoria da presidência que referendou a decisão da vice-presidência. Enfim, o advogado certamente quererá fazer sustentação oral, poderá abordar melhor esse tema. O relatório e o voto em conta sem lista, Vossa Excelência já o conhece. Agradeço a relatoria do doutor Alda Magalhães e passo a palavra ao digno causito, doutor Williams Rodrigues Ferreira. Vossa Excelência
É doutor Leonardo, doutor Leonardo Saraiva. Doutor Leonardo, então, Vossa Excelência pode fazer a sua identificação de praxe e Vossa Excelência, como conhece bem a prática da casa e o regimento, dispõe de 15 minutos para fazer a sua sustentação à guisa de defesa. Excelentíssimo presidente, Leonardo Azevedo Saraiva, o ABPE 24034, fala em nome de Ivanildo Mestre Bezerra, que é prefeito do município de Taquaritinga do Norte. Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, excelentíssima conselheira Tereza Dueire, excelentíssimos conselheiros, douta procurador-geral do Ministério Público de Contas, colegas advogados, serventuários do TCE, demais presentes. O processo em referência trata-se de um pedido de rescisão em face a um parecer prévio, que foi inicialmente pela desaprovação das contas do exercício 2017 do prefeito do município de Taquaritinga do Norte. As máculas existentes eram o desenquadramento no segundo quadrimestre do exercício, ou seja, o primeiro quadrimestre estaria enquadrado, no segundo e terceiro ele estaria desenquadrado, chegando ao percentual de 60%. E o inadimplemento parcial das contribuições previdenciárias, que chegou apenas a 7,26%, e no montante total de R$324 mil, apenas patronais. Então, na defesa do processo originário, foram suscitados, naturalmente, a questão da proporcionalidade, da baixa relevância do débito, o fato de ter sido parcelado o débito previdenciário e também em relação ao limite de despesa com pessoal, a situação de emergência, tal como ocorreu em outros precedentes. Bem, o parecer prévio foi pela desaprovação, representando o entendimento deste TCE no exercício de 2019, foi em junho de 2019. O que ocorre? Após esse julgamento, em 2020, este tribunal modificou o entendimento desta casa e passou a entender que débitos previdenciários com baixa proporcionalidade e isoladamente, quando só tinha esta questão previdenciária, não seria suficiente a ensejar a desaprovação das contas. E esse turning point, essa mudança de entendimento, coincidentemente ocorreu também num julgamento em que nós representamos o ex-prefeito de Taquaritinga do Norte, ou seja, mesmo município, onde o valor do débito previdenciário era maior do que esse valor, era R$569 mil, e num percentual maior, inclusive envolvendo, embora em menor proporção, débitos também de servidores. Então, devido a essa mudança de entendimento, o processo já estava em encaminhamento da Câmara, entendeu por bem ajuizar um pedido de rescisão. E nesse pedido de rescisão, ele trouxe não apenas essa mudança de entendimento deste TCE, mas trouxe também um elemento muito relevante, que é um elemento de prova fática, isso eu vou explicar a Vossas Excelências, que foram acórdãos desta Corte no sentido de reconhecer que no exercício de 2017 ocorreu a hipótese de aplicação do artigo 66 da LRF, ou seja, que nos 4 quadrimestres antecedentes haveria tido PIB negativo. Se a gente não está citando aí o acórdão como mero precedente, como mera mudança de entendimento. A gente está citando aí acórdão como uma prova de um fato. E isso foi bem compreendido após uma dialética, como a doutora Alda referiu aí no relatório do processo, no último pronunciamento que há nesses autos, que não consta aí nos autos virtuais, mas está no agravo regimental, no último pronunciamento do doutor Gustavo Massa, ele reconheceu que houve, sim, essa ocorrência. E ele diz mais aqui, eu vou pedir licença para ler o que o doutor Gustavo Massa, nesse parecer, que foi o último exarado pelo doutor Gustavo, Acho que perdemos o contato com o doutor Leonardo. Presidente. Está sem som, presidente. É fato. Aguardar. Já começou
pronunciamento tardar um pouco, certamente ele deve voltar. Agora saiu. Se alguém pudesse colaborar, presidente, alguma assessoria Eu solicitei o doutor Carlos Neves para que a pessoa responsável pudesse dar um auxílio a ele. Ok. Luciana está sempre atenta a tudo. Estou nada. Retornou. Né? Retornou. Sem som, doutor Leonardo. Peço desculpas pela queda de... Vou dar continuidade a excelência. Então, eu vou abreviar. O doutor Gustavo Massa entendeu por reconhecer que estes precedentes eram, sim, reconhecimento de uma questão fática, que era a hipótese fática de aplicação do artigo 66, de queda de PIB. E, com isso, o que é que acontece? Com a duplicação do prazo, o desenquadramento que ocorreu no segundo quadrimestre, ele teria 2 quadrimestres para reduzir o primeiro terço. E isso aí iria para o exercício de 2018. Afastando-se, portanto, a mácula relacionada ao limite de despesa com o pessoal, aí sim nós pedimos para que essa corte supere essa questão da admissibilidade, e aí são documentos novos assim reconhecidos pelo doutor Gustavo Massa, e assim reconhecidos em juízo prelibatório pelo doutor Ranilson Ramos, em reconsideração, para que reconheça que apenas a única irregularidade remanescente é o débito previdenciário de R$ 326 mil, equivalente a 7% das contribuições previdenciárias devidas, e que não são suficientes a ensejar, por ser uma única mácula relevante, aí os demais índices, todos eles devidamente cumpridos, não seria suficiente para ensejar a rejeição de conta. Então, basicamente, são essas as considerações, excelência. E a gente anexou nos memoriais uma questão relevante, é justamente esses 2 pareceres prévios, que foram exarados por essa corte concomitantemente, basicamente. Inclusive, o outro que foi pela aprovação das contas, que veio depois desse aí que a gente está rescindendo, tem máculas mais graves, chegou à mesma Câmara, entendeu? Com máculas mais graves e pela aprovação das contas. Como chega numa Câmara 2 pareceres, um com situações mais atenuadas, e aí a gente tem uma questão aí muito interessante, que na função de parecerista, esta Corte de Contas, ela tem o que o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais cita, é uma questão do princípio da investigação. Ele está como parecerista, é a função do artigo 71, inciso 1, não como julgador per si. Então, a busca pela verdade real, da coerência dos julgados, ela traz até mesmo uma flexibilização, o dever de flexibilização maior, a rigidez da coisa julgada. Esse artigo, que é muito interessante, sobre a busca da verdade real e a coisa julgada nas contas de governo, e há de se fazer um distingo em relação às contas de gestão, que é a hipótese inciso 2 do artigo 71, traz essa relevância, e o doutor Rui Hartmann tem um precedente do exercício de 2020, em que ele reconhece isso, que em contas de governo não há de se emprestar a mesma rigidez que em contas de gestão, porque aí, neste caso, a força da coerência de julgados, inclusive as mudanças de entendimento, hão de ser não só relevadas, como consideradas pelo Tribunal de Contas para buscar harmonizar e até, em princípio, em prol do princípio da isonomia. Então, são essas as considerações, excelência. Agradeço demais a atenção de todos e o perdão pela falha do sistema. Mas não foi sua, doutor Leonardo, passou a ouvir, a palavra, então, à conselheira relatora. Inicialmente, questão de fato, eu gostaria de indagar ao nobre advogado qual o número desse segundo posicionamento do procurador Gustavo Massa e se encontra nestes autos, porque, de fato, eu só encontrei um parecer nos autos, que foi o de número 356. Então, se há um outro, eu
realmente não localizei. Esse sistema eletrônico pode ter acontecido. Eu pergunto o número deste outro para aparecer e se está nestes autos. Doutora Alda, esse parecer foi uma cota, na verdade, que o doutor Gustavo Massa deu por último após que está nos autos do agravo. O processo 181.00.869, dígito 5, AG 001. Então, Vossa Excelência acabou pegando o pedido de rescisão, eu não sei se por equívoco, que realmente, por equívoco, a documentação do agravo regimental, ela não está paralela e não está trazida ao pedido de rescisão. Mas, bem, foi no agravo regimental que a gente interpôs em face, inicialmente, a decisão do excelentíssimo vice-presidente, que inicialmente entendido pela não admissão. Então, no agravo, na última manifestação do doutor Ranilson, em face a documentos que nós apresentamos, ele entendeu por bem levar ao doutor Gustavo Massa para que ele refletisse quanto a esse argumento, sobretudo, a prova do fato do PIB da crescente. E aí chegou aqui essa resposta à solicitação à comunicação interna, número 78479, e aí foi de 1 de junho de 2021, assinado digitalmente, no dia 1 de junho de 2021, e lançado nesses autos do agravo regimental, como eu falei para Vossa Excelência, em que ele, ao final, reconhece, ipsiliter, como documentos novos hábeis a cumprir o requisito específico de admissibilidade do pedido de rescisão originário. Esclarecida. O documento está aqui, assim, ó, como a gente... Ele está aqui. Sim. Vossa Excelência tem a data do parecer 356/2020 aí? Foi antecedente, todos eles foram antecedentes. Esse foi o último pronunciamento do doutor Gustavo Massa, que, inclusive, ensejou por parte do doutor Ranilson a reconsideração da decisão inicial, que não tinha admitido o pedido de rescisão. Não tinha admitido, tinha negado seguimento, né? Então, ele passou a dar seguimento com base nesse pressuposto. Eu acho que o vice-presidente aqui deve se recordar dessa circunstância. Bem, de fato, eu não tinha conhecimento desse segundo parecer, então eu acho que vou deixar para a próxima sessão. Eu não posso pedir vistas de mim mesma, né? Mas acredito que posso adiar esse julgamento para a próxima sessão, e aí eu trago o voto melhor analisado agora, tá certo? Eu posso pedir vista, conselheira Alda. Eu peço vista e trago na próxima semana. Tá certo, agradeço. Agradeço, doutora Alda Magalhães, doutora Maria Tereza Camindueiro. O processo está com o pedido de vista. Eu queria externar, doutor Leonardo, a satisfação de vê-lo aqui. Falou, Leonardo, não liguei a pessoa, né? A excelência está aqui fazendo a defesa de qualidade, defesa técnica, e aí eu vou fazer uso da palavra secundando o doutor Carlos Neves, nosso conselheiro, que, para o nosso conselheiro Carlos Neves, o melhor processo é que tem a melhor defesa. E o doutor Carlos Neves, inclusive, defende o ius postulante ser exigido dentro do tribunal, concordo inteiramente com ele. Quando a gente recebe o processo, diz doutor Carlos Neves, uma defesa muito boa, a gente tem condições de fazer um julgamento mais próximo do que se chama verdade material. Queria agradecer a participação da Vossa Excelência e passo a palavra automaticamente ao conselheiro Adriano Cisneiro, já que não há outra preferência, salvo engano, né, Luciana? Não existe outra. Não, doutor, porque o processo da doutora Tereza foi equivocadamente pautado e o outro foi o processo que doutora Germana não devolveu. Então, com a palavra o doutor Adriano Cisneros. Senhor presidente, conselheiro de Seu Rodolfo, demais conselheiros do tribunal, digníssima procuradora do Ministério Público de Contas, senhores advogados, colegas do tribunal e aqueles que nos assistem pela TVTCE. Eu tenho 3 processos em pauta para o dia de hoje. O primeiro deles é o processo 151.001.728-RO001. É um recurso ordinário, interposto pelo senhor Manuel Ricardo de Andrade Lima Alves, contra o parecer prévio relativo ao processo de sua prestação de contas relativo ao exercício 2014, cujo parecer prévio foi recomendando a rejeição de suas contas
à Câmara Municipal. O meu voto encontra-se lista, ele é acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, que do procurador da procuradora doutora Maria Nilda, parecer em PCO 198 de 2021, que foi no sentido de conhecer o presente recurso ordinário e negar o provimento. O meu voto encontra-se lista e ele é nesse sentido, de acompanhar o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, está sem sinal, sem microfone. Processo em lista, não haver nenhum destaque ou dissertação, aprovado. Voto, Vossa Excelência, na sua interesse. O segundo processo é o 81-00787, também interposto pelo senhor Manuel Ricardo de Andrade, contra o parecer prévio emitido no processo 181-007-87, distrito 3, relativo à sua prestação de conta do exercício financeiro de 2017. O presente processo, ele também possui o parecer do Ministério Público de Contas, que concluiu pelo conhecimento e para dar provimento parcial, excluindo o segundo e o quinto considerandos da decisão primitiva, o que trata sobre a extrapolação do limite de gastos com o pessoal no terceiro quadrimestre, e a LOA, e o outro considerando relativo à LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. E o meu voto encontra-se lista, ele é no sentido de acompanhar o Ministério Público de Contas também. Presidente. Com a palavra o conselheiro Carlos Neves. Senhor presidente, eu não sei se esse processo é vinculado a mim, o senhor Adriano Cindeiro está relatando. É vinculado ao conselheiro Ranilson Ramos, doutor Pastor. Anilson. Esse é o de Saloá ou não, Adriano? Esse é de Saloá, da Prefeitura Municipal de Saloá. É o de Saloá, né? Eu fiquei com apenas uma dúvida, o senhor Adriano Cindeiro, Vossa Excelência pode me esclarecer. Vossa Excelência está pugnando pela exclusão de um considerando referente à despesa com o pessoal, é isso? Exatamente. Apenas esse. Apenas mas mantém a rejeição. Mantendo a rejeição das contas. E o MPCO opinou assim, nesse sentido, de excluir o considerando da despesa com o pessoal? Sim, né? Exatamente. Foi assim que o Ministério Público... E no caso, eu peço desculpa, eu devia estar realmente ciente de todas essas questões, mas, Vossa Excelência, puder me esclarecer, por gentileza, o motivo da exclusão do considerando é que não ficou configurada a infração, a extrapolação do percentual máximo do limite da lei, ou é porque tinha a questão só do último quadrimestre, do ano, ou que ainda tinha prazo? Só para eu tentar ser coerente aqui com o meu juízo de valor. Vou ler para Vossa Excelência a análise do MPCO. O MPCO, ele considerou está configurada a queda da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2017 em relação ao segundo. Por isso que ela opina pelo provimento. Aí, no caso, houve a extrapolação do limite pessoal, né? nesse percentual. Então, senhor presidente... Ocorreu só no terceiro quadrimestre. Sim. Mas está configurado a extrapolação do limite da despesa com o pessoal num dos quadrimestres do exercício, não é isso? Exatamente. Ok. Então, senhor presidente, apenas em relação a esse ponto, eu vou divergir em parte do relator pedindo vênia para permanecer considerando, no meu entender, sobretudo porque não vai alterar o juízo de valor final. Havendo a extrapolação da despesa com o pessoal, você pode, até no processo de gestão fiscal, que tem o prazo ainda, a infração administrativa seria outra questão,
Mas a extrapolação, acho mais razoável mantê-la no considerando da motivação. Então, apenas nesse ponto, presidente. Perfeito. Então, o voto do conselheiro Valdeci Pascoal divergindo do voto do relator e continuo colhendo os demais votos, já que houve a divergência. Conselheiro Carlos Porto. Com o relator, presidente. Conselheira Tereza Doeire. Com o relator. Doutor Marcos Loreto. Com o relator, presidente. Doutor Carlos Neves. Com a divergência, presidente. Então, por 4 votos a 2, fica com o vencedor o voto do relator. No caso deste processo, e com a fila aqui fica mais fácil. Eu já passo direto aos relatores sem mais titubear. Passo, então... Não, continua a palavra com o conselheiro Adriano Cisneros. O último processo que tenho é o embargo de declaração ao posto por José Maria Pinheiro de Castro, em face ao acordo TC 96120, protocolado nos autos do processo 205-6379, que trata de um pedido de rescisão, contra o acordo 373-2018, um auditoria especial, e o acordo TC 362, o recurso ordinário. O presente processo, ele foi ao Ministério Público de Contas, recebeu o parecer da procuradora doutora Maria Milda, e ela opinou no sentido de conhecer o presente embargo de declaração e no mérito foi pelo provimento parcial, apenas para excluir o débito imputado ao embargante e a responsabilidade referente ao processamento da despesa, mantendo os demais termos do acordo recorrido. Essa conclusão do Ministério Público foi exatamente num processo idêntico que relatei no pleno, tratando de um pedido de rescisão contra a mesma decisão, o caso é exatamente igual. Então, a minha proposta de voto, trata-se de uma proposta, porque é um embargo de declaração contra um pedido de rescisão, mas a minha proposta de voto é no sentido de acompanhar o Ministério Público de Contas. Todos silentes. Aprovado o voto de Vossa Excelência à unanimidade. Comunico, senhor presidente, que não tem mais processo a relatar nessa sessão. Agradeço ao conselheiro Adriano Cisneros. Passa a palavra ao conselheiro Luiz Arcoveiro Cavalcante Filho para relatar os demais processos da relatoria. Ainda me resta relatar um processo, senhor presidente, uma vez que o outro houve pedido de vistas. Relato o processo 15.00.295, dígito 0, é vinculado ao conselheiro Ranilson Ramos e trata de um recurso ordinário interposto pela empresa Locar Saneamento Ambiental Limitada em face de acórdão exarado nos autos da prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Garanhuns de 2008, e aqui eu faço uma correção, porque logo no início do voto eu fiz a referência que seria 2018, mas na verdade é 2008, e que imputou débitos à empresa recorrente. Consta o parecer muito bem fundamentado, da palavra da doutora Germana Laureana, aqui presente, e ela, no seu parecer, opina pelo conhecimento do recurso ordinário, pela rejeição das preliminares suscitadas, a empresa havia suscitado 2 preliminares, e no mérito para excluir o débito no valor de R$ 718.559,81 que havia sido imputado. Esse débito originou-se de um superfaturamento e, no entender da procuradora, com o qual eu concordo, não havia elementos suficientes na metodologia adotada pelo Núcleo de Engenharia para apontar este valor como passível de imputação de débito. O voto se encontra em lista e o encaminhamento é secundando o parecer da procuradora doutora Germana, que consta dos autos, pelo conhecimento do pedido de rescisão, pela rejeição das preliminares suscitadas e pelo provimento parcial para excluir o débito no valor de R$ 718.559,81 imputado na decisão recorrida. É o voto de Sua Excelência, o doutor Luiz Arcoveiro Cavalcante Filho, secundando o parecer do Ministério Público, aprovado à unanimidade. Agradeço ao doutor Luiz Arcoveiro Cavalcante Filho. Também agradeço, senhor presidente. Não tem mais processo. Passa a palavra ao doutor Ricardo, o conselheiro Rui Harten, para relatar os seus processos.
Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora procuradora, doutora Germana Laureano, e advogados, partes interessadas e aqueles que nos assistem na TVT-CPE, saúdo a todos. Trago, senhor presidente, o processo 161-000-460-ED-001, cuida-se de embargos de declaração interpostos por Paulo José de Oliveira Moraes, em 2020, e conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, esse número tal, manejado pelo órgão embargante, contra o parecer prévio que recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição de suas contas na qualidade de prefeito de Itaqui, 2015. Os senhores já tiveram conhecimento tanto do relatório como do fundamento do voto, se conta em lista, pergunto se há alguma dúvida. Se não for o caso, eu já partiria, então, para a leitura dos fundamentos, extrato dos fundamentos sob a forma de considerando, senhor presidente. Vossa Excelência pode prosseguir. Digo eu aqui, considerando a satisfação dos pressupostos da admissibilidade, considerando que o acordo TC número 286 de 2020 não padece das omissões suscitadas pelo embargante, tendo enfrentado as alegações trazidas na exaudial recursal de que trata, considerando que a via dos aclaratórios não se presta ao exame de questões não suscitadas oportunamente, restando afastada a possibilidade de lacuna na deliberação vergastada, e estava dispensada, por imperativo lógico, de cuidar de matéria não. Então, voto preliminarmente por conhecer do presente processo, embarque de declaração e no mérito negar o provimento. Com voto, senhor presidente. Voto de Vossa Excelência submetido ao pleno, todos silentes. Aprovado o voto de Vossa Excelência na forma regimental. Senhor presidente, como digo, eu tenho um processo a relatar e agradeço a todos. Agradeço a participação de Vossa Excelência, conselheiro Rui Hart, e passo a palavra ao conselheiro Alto Pimentel. Senhor presidente, estava com 2 processos em pauta, como já foi falado, da ILOB foi objeto de pedido de vista por parte do conselheiro Ranilson Ramos, e resta, então, o processo 215-1958, dígito 4, que é um embargo de declaração proposto por Felipe Porto de Barros Vanderlei, prefeito de Canhotinho, contra o acordo 310-2021, proferido por ocasião do julgamento do recurso ordinário, que negou o provimento aos argumentos do interessado na sua tentativa de desconstruir decisão emitida em processo de gestão fiscal, relativamente ao exercício 2016, por conta de faltas relacionadas à transparência pública. Nessa oportunidade, veio o embargante alegar contradição e omissão do julgado, na medida em que o relator teria rejeitado as contas analisadas sem enfrentar razões trazidas pela defesa, afastando-se do costumeiro acerto, não apenas pelo mérito constante do acordo enfrentado, mas, sobretudo, ante a contradição trazida pela decisão. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas e retornou instruído com o parecer número 506/2021, assinado pela procuradora Maria Nilda, que opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. O voto se encontra em lista. Eu gostaria de saber se haverá alguma discussão. Caso contrário, eu passarei diretamente para a leitura dos considerandos. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode partir, pode seguir seu relato, seu voto. Considerando o parecer IPCO 506/2021, do qual aproveito em todas suas razões como supedâneo ao voto, considerando que o recorrente não logrou êxito em sua tentativa de demonstrar vício de contradição com omissão no acordo 310/2021, tampouco procedência quanto ao mérito da decisão, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos presentes embargos, mantendo incólume o acordo recorrido. Esse é o voto, presidente. Não havendo discussão, aprovado o voto de Vossa Excelência. Agradeço a atenção, presidente. Comunico que não tenho mais processo a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Carlos Pimentel. Passo a palavra à doutora, a conselheira Tereza do Rei. Senhor presidente, senhores conselheiros, saudando a todos que nos ouvem e acompanham, relato o processo 2055-983, dígito 5, da Prefeitura Municipal de Caetés. É um recurso ordinário, 2019, e foi julgado pela primeira Câmara
as contratações, 63 contratações ilegais, contratações temporárias, e aplicou a multa de R$ 8.502,50. Os problemas apresentados que levaram à ilegalidade, o problema em relação à receita corrente líquida e o gasto com pessoal. Os percentuais se encontravam em 20,16% e 60,59% nos quadrimestres de referência, terceiro e primeiro quadrimestre de 2019. Não houve comprovação do excepcional interesse, contratação irregular para cargo destinado à estratégia de saúde da família. Havia ainda um concurso vigente, certo? E há um fato, né, que até talvez não tenha sido observado, mas acho grave, foi observado por doutora Nilda no parecer dela do Ministério Público de Contas, aonde faz a demonstração de que, com essas contratações sempre temporárias, realizadas pela auditoria, verificou que apenas 34,80% dos servidores do município têm vínculo efetivo, certo? O restante são as admissões sempre temporárias, mesmo existindo concurso público. Entretanto, cargos que deveriam ser efetivos continuam sendo contratados temporariamente. Esse é o relatório, senhor presidente. Relatório de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode votar. E considerando que realmente as irregularidades são graves, devendo ser mantido o acordo ora vergastados, que opinamos pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento. É assim que voto, senhor presidente. Todos silentes. Aprovado o voto de Vossa Excelência na sua inteireza, conforme regra regimental, só adicionando que, se esse município tiver também regime próprio de previdência, a tempestade perfeita está formada, com procelas enormes. Verdade. Presidente, eu agradeço e informo que não tem mais processo. Agradeço a Vossa Excelência, conselheira Tereza Doeiro, e passo a palavra ao conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal. Presidente, eu tenho apenas um processo remanescente, é o processo 15.100.107, dígito 8, um recurso ordinário do senhor Jesus Felizardo de Sá, Prefeitura Municipal de Moreilândia, em relação ao parecer prévio das suas contas de governo de 2014. O meu voto está em lista, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, o parecer do Dr. Guido Rostan, número 310/2021, no sentido de não acolher as razões recursais do mérito pelo conhecimento, mas pelo desprovimento. O voto de Sua Excelência, conselheiro Valdeci Pascoal, todos silentes, aprovado em sua inteireza, Vossa Excelência, conforme norma regimental. Agradeço, presidente, e não tenho mais processo. Muito obrigado. Agradeço, conselheiro Valdeci Pascoal. Passa a palavra ao doutor Marco Loreto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, tenho 2 votos na pauta que se encontra em lista. O primeiro da Prefeitura Municipal de Maraial, é o 21.55014/21, recurso em relação à gestão fiscal, e o voto se encontrando em lista no sentido de conhecê-lo e no mérito pelo seu não provimento com consequente manutenção na íntegra dos termos do acordo TC 940/2021, foi prolatado pela primeira Câmara deste tribunal, inclusive mantendo o valor da multa aplicada à hora recorrente do senhor Marcos Antônio de Moura da Silva naquele julgamento, uma vez que calculada na forma da legislação, que foi de R$ 57.600, senhor presidente. É o voto. Conselheiro Marco Loreto, o processo é o de Maraial, não é isso? É de Maraial. Aprovado o voto de Vossa Excelência nos termos regimentais.
O segundo processo e último é o recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Exu, é o 18.100.547, dígito 5. O voto também se encontra em lista e é no sentido tem algumas alterações, mas considerando, senhor presidente, então lerei aqui aos senhores e à nobre representante do Ministério Público, considerando-os para os nossos advogados e as pessoas que nos assistem, os interessados. Considerando que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade exigidos para a resignação sob forma de recurso ordinário, os termos dos artigos da nossa lei orgânica, considerando que cabe ao caso em apreço a aplicação da duplicação do prazo de recondução de despesa com pessoal ao limite legal previsto no artigo 66 da LRF, para a corrente, considerando que a desconformidade contra a não constituição de provisão para a perda da dívida ativa pode ser remetida ao campo das determinações, considerando que as alegações recursais não foram suficientes para elidir ou mitigar as falhas ensejadoras do opinativo que se tenta reverter, em preliminar, conheço o presente recurso e no mérito do provimento parcial para reformar em parte o parecer prévio proferido pela primeira Câmara dos autos do processo 18.100.547-5, nos seguintes termos: que o segundo, considerando que trata da não constituição de provisão para a perda da dívida ativa, seja excluído, que o terceiro, considerando que tem a redação alterada para: considerando não repasse ao RGPS de R$ 71.360 atinente à parte dos servidores e R$ 265.748 referente à parte patronal, em assento ao artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, que o quarto, considerando, será constituído pelos seguintes: considerando o comprometimento da RCL do exercício com despesa com pessoal em 59,55%, 60,38% e 63,06% no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2017, o Executivo Municipal não logrou êxito na eliminação do excedente verificado no terceiro quadrimestre de 2016, que foi 56,94%, e que deveria ter ocorrido até o segundo quadrimestre de 2017, prazo considerado duplicado pela força do artigo 66, em fase do PIB ter permanecido abaixo de 1%. Considerando que, por força da duplicação do prazo supramencionado, ainda que não se configure a falha relativa ao terceiro quadrimestre de 2017, caracterizado como período de transição, devendo o excedente verificado no segundo quadrimestre de 2017 ser eliminado até o primeiro quadrimestre de 2018, resta patente a irregularidade por deixar de reconduzir a despesa com pessoal no prazo legal, no segundo quadrimestre de 2017. Que a redação do sexto considerando seja alterada para: considerando o não repasse ao RPPS de 2,2 milhões atinentes às contribuições patronais, 51% do total devido, e 200 mil, 100% do total devido referente à contribuição patronal suplementar, que seja incluída a seguinte determinação na deliberação fustigada: providenciar o registro por conta redutora da provisão para a perda da dívida ativa no balanço patrimonial, dirimindo-se uma situação não compatível com a realidade. E, por fim, que se mantenha incólume os demais termos da retroferida decisão, normalmente quanto ao julgamento pela rejeição das contas. É o voto, senhor presidente. Sem discussão, dissertação, aprovado o voto, Vossa Excelência. E não tenho mais processo a relatar. Agradeço a participação de Vossa Excelência na sessão de hoje. Passa a palavra ao doutor conselheiro Ranilson Ramos. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Tereza Doere, doutora Germana, nossa procuradora-geral, saudar nossos assessores, nossas assessoras, saudar todos os pernambucanos, todas as pernambucanas que nos acompanham pela TV TCE. Senhor presidente, sob a nossa relatoria, o processo 20.100.309.0, prestação de conta de gestão, Ministério Público de Pernambuco. Uma ementa bem clara: prestação de contas, gestão, irregularidade, natureza formal, aprovação com ressalva, com recomendações. O nosso voto, senhor presidente, se encontra em vista. E o
Voto da forma que segue. Considerando que integra a análise das contas prestadas anualmente, a observância dos limites constitucionais e legais que eles são impostos, os quais se encontram consolidados no artigo único deste voto, considerando o relatório de auditoria, considerando que as impropriedades evidenciadas no presente feito foram de natureza formal, sem um condão de malsinar uma prestação de contas anual, considerando que as contas analisadas estão em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 18, 19, parágrafo 1º e 20, inciso 2, considerando que os demonstrativos fiscais seguiram os modelos definidos pela portaria STN 389/2018, Manual Demonstrativo Fiscais, considerando os dispostos nos artigos 70 e 71, inciso 2, combinados com o artigo 75 da Constituição Federal, artigo 59, inciso 1 da Lei Estadual 12.600, julgar regulares com ressalva as contas do senhor Francisco Disseu Barros, Procurador-Geral de Justiça, relativo ao exercício financeiro de 2019. Como também, senhor presidente, julgar regulares com ressalva as contas do senhor Isaías Gomes da Silva Júnior, relativo ao exercício de 2019. Julgar igualmente regular com ressalvas as contas da senhora Onélia Carvalho de Oliveira Holanda, relativo ao exercício de 2019, com algumas recomendações. Senhor presidente, é o nosso voto. É o voto que Vossa Excelência submete ao Pleno, todos silentes, aprovado, Vossa Excelência, na sua inteireza. Ainda sobre a nossa relatoria, o processo 215, processo 21.542.12 disto 0, Secretaria da Controladoria Geral do Estado, é um recurso, embargo de declaração, emenda também bem definida, processo administrativo, recurso, omissão, contradição, inexistência. Não há omissão no acordo quanto à questão suscitada, enfrentada e recebe o tratamento jurídico diverso do pleiteado pelo embargado. Dessa forma, senhor presidente, votando preliminarmente pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e no mérito, negando-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Sem divergência, aprovado, Vossa Excelência, na sua inteireza. Senhor presidente, por último, senhor presidente, um pedido de sobrestamento ao processo 21.502.66, disto 3, aposentadoria, Prefeitura Municipal de Paulista. Dessa forma, peço sobrestamento desse pleno. Deferido conforme requerimento de Vossa Excelência. Agradeço e não tenho mais processo, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro Ranilson Ramos. Por fim, passo a palavra. Aliás, eu não sei. Doutor Carlos Neves tem processo ainda. Com a palavra, doutor Carlos Neves, para relatar. Senhor presidente, demais conselheiros, representando o Ministério Público, doutora Germana, eu queria, inicialmente, presidente, pedir licença aqui para pedir sobrestamento de alguns processos referentes à Paulista, similar à situação do conselheiro Ranilson. Só abrir aqui os números. São processos que precisam ser sobrestados em razão de decisão judicial naquela comarca. São processos de número. Só um segundo. Processo de número 19.24.764, disto 3, interessada Adriana Virgínia de Melo. Processo 19.24.524, disto 5, Lenita Correia de Fraga. Processo 19.25.421, disto 0, Geraldo José Bezerra. Processo 19.23.277, disto 9, Maria Luiz Alves da Silva. E processo 19.20.929, disto 0, Antônio José da Silva. Submetendo, então, a Vossa Excelência para sobrestamento. Referido conforme Vossa Excelência requeriu. Em sequência, eu tenho 3 processos na pauta. 2 deles são embargo de declaração. Processo 19.10047.0, dígito 4, e o idêntico, só que o ED 001 e o ED 002, ambos contra a mesma decisão, proferidas neste tribunal, embargo de declaração para revolver matéria fática, um depois por Nubia de Aguiar Magalhães, secretário de Saúde do município de Betânia, e o outro pelo senhor Mário Gomes Filho, então
prefeito do município. Buscam resolver matéria fática. O parecer do Dr. Guido Monteiro Rostão é bastante proficiente ao afastar, inclusive, o próprio mérito da discussão, mas aqui não acolho em razão da impossibilidade de, em processo de embargos, discutir contradições de emoções inexistentes, pois o acórdão era inteiro em todo o seu teor. Então, submeto esses dois processos de forma conjunta, presidente. Ambos os processos submetidos, conselho silente, não há discussão, aprovado, ambos os votos em toto, sem nenhuma discussão. E, por fim, presidente, eu tenho um processo de minha relatoria, um recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Exu, interessado Raimundo Pinto Saraiva Sobrinho, o exercício de 2019, e bastante similar com o julgado pelo conselheiro Marcos Loreto, inclusive neste momento. É o mesmo interessado, o ano que é distinto, mas os problemas são os mesmos, persistentes. O conselheiro Marcos Loreto era o processo de 2017, esse processo é de 2019. O prefeito, nesse processo 20.100.453, foi, no parecer prévio, apontado rejeição por despesa pessoal elevada, problemas previdenciais agudos, e inclusive de servidores, e problema no ensino. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão da Câmara, confirmando, inclusive, com o parecer do Ministério Público de Contas, nesse sentido, senhor presidente, para manter a decisão, conhecendo o recurso, mas julgando pelo não provimento. Discussão aprovada, o voto de Vossa Excelência. Então, informo que não tem mais processo e agradeço, presidente. Senhor presidente. Doutor Carlos Porto e Barros. Não, senhor presidente, eu tenho 2 processos que vou solicitar o sobrestamento. É o processo de número 192.3238, dígito 0, originário da Câmara Municipal de Paulista, e o processo de número 192.4863, dígito 5, da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Ambos dependendo de decisões judiciais. Deferido, conselheiro, conforme requerimento de Vossa Excelência. Agradeço a participação mais uma vez. Conselheiro Mr. Rodolfo. Doutora Luciana. Apenas um esclarecimento. Na relatoria do Dr. Valdeci Pascoal, no processo Moreilândia, havia um voto adiantado do conselheiro Ranilson Ramos, divergindo pelo conhecimento e aprovação com ressalvas. É apenas para esclarecer se, no caso do Dr. Ranilson, acompanhando a oportunidade do Dr. Valdeci Pascoal, ou vai manter sua divergência. Muito bem, Luciana, realmente. Eu nem vi essa anotação. Então, voltando para o processo de... Moreilândia, Dr. Valdeci Pascoal, 151.00178-RO001. Esse voto do conselheiro Valdeci Pascoal foi aprovado equivocadamente por mim a unanimidade. E aí eu questiono se o conselheiro Ramos mantém a sua divergência. Senhor presidente, eu gostaria apenas de perguntar ao conselheiro Valdeci se existiu mais de uma irregularidade grave. Senhor Ranilson, as irregularidades que ensejaram a rejeição por parte da segunda Câmara, salvo o melhor juízo à ocasião, é a questão da despesa com pessoal, 73, 70 e 71 ao longo do ano, é a transparência na gestão, é a questão do déficit financeiro de 7 milhões e resíduos sólidos. Basicamente, esse é o quadro dessa... Eu confesso que nem me lembrava que esse processo já tinha vindo, não teria alertado. E eu anotava aqui, conselheiro, eu realmente... Dessa forma, senhor presidente, conselheiro Valdeci, eu mantenho o meu voto sempre naquela linha de que um achado mais grave, Perfeito. Que é o caso do pessoal,
divergindo de Vossa Excelência. Talvez se eu tivesse esclarecido no início, Vossa Excelência não tivesse, de alguma forma, tivesse lembrado dessa antecipação. Eu poderia também ter o voto registrado. no sentido de que seja dado provimento para julgar regular com ressalva as contas do então prefeito. Uma da divergência, eu tinha isso anotado aqui, realmente estava anotado. Então, fica aprovado o voto do conselheiro Valdeci, conselheiro Ranilson Ramos, e dizer que o processo é a forma como volta a declarar o voto. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada na presente sessão, a considero encerrada, convocando a próxima para quarta-feira, desejando a todos saúde, que é a principal razão de uma boa vida, e bom trabalho a todos. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos. Segunda Câmara amanhã, 10 horas. Um abraço.